adoração é culto para Ele. Glória a Deus. E aí você saiu, levantou, se trocou, preparou tudo, né? E aí você veio. Chegou aqui, nós cantamos, adoramos ao Senhor, louvamos, ofertamos e o nosso culto se encerrou por aqui. O que Deus vai fazer usando a vida do pastor aqui é um complemento. Amém. É a devolução do culto que você prestou e que eu prestei a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Vamos abençoar a vida do pastor Akira. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Recebe tudo que fizemos, Pai. Recebe tudo. Como cheiro suave, como reconhecimento do nosso amor e gratidão para com o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, agora sei que o Senhor tem falado com o pastor Akira. Toma ele nas tuas mãos e que ele não esqueça de detalhes, mas que tudo possa ser direcionado a nós, em nossa mente e nosso coração, e que a tua palavra fique cravada na nossa mente e nos alimente para enfrentarmos mais uma semana em tudo que nós temos que passar. Dê porção dobrada do teu Espírito ao teu Filho agora e abençoe a ele em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Que gostoso essa manhã. Que gostoso o louvor. Louvor sempre com a capacidade de nos preparar para aquilo que Deus vai falar conosco. Amém? E a gente costuma sempre dizer, né, que Deus vai preparando tudo, desde o comecinho, da abertura de tudo. E eu não vou citar, porque aí a Kelly não está aí agora, né? Ela vai falar, ele pega tudo que acontece. Mas é verdade. A própria abertura e a abertura, vocês vão entender porque Deus abriu daquela forma e usou a boca do pastor Edgar para ler o salmo que leu. Amém? Amados, Mateus, na abertura o pastor passou por Mateus 6, se não me falha a memória. 6. Eu quero só fazer uma menção. Mateus 5, 6, 7, do que ele trata? Sermão do Monte. Todo mundo já ouviu, conhece, né? Já ouviu falar. Alguns têm algumas passagens dessa porção da palavra de Deus. Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte. Ali Jesus, vendo o povo, reuniu-se em volta dele e aí ele discorreu. Ele falou muito para o povo, mas falou muito. E lá no capítulo 7, deixa eu ir passando 7, a partir do verso 13, e esse eu vou ler como parte da ministração. Jesus começa a caminhar para o final. Eu poderia dizer que ele começa a conclusão de tudo que ele falou. Ele diz assim, capítulo 7 de Mateus, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Deus, em nome de Jesus, a igreja toda já oramos, Pai, pedindo para que o Senhor molde os nossos corações, o nosso modo de pensar e modo de viver. Sim. Em nome de Jesus, que essa palavra, ela venha, Senhor, também para nos orientar. Ela vem como afago do amor que o Senhor tem, da graça e misericórdia que o Senhor tem conosco, a tua igreja, a quem o Senhor tem preparado ao longo de todos esses anos. Sim. Que ela venha penetrar no nosso coração e nos moldar conforme a tua vontade hoje.
que todos que ouvirmos esta mensagem saiamos daqui transformados por ela, dispostos, Senhor, a sermos os estreitos que entramos pela porta estreita, e que vamos seguir assim, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Amém, amados? Por que será que Deus fala disso? Aparentemente é muito simples. Porta larga, caminho fácil de mandar, né? E nós que temos uma vida cristã, ou aqueles que ainda não têm essa vida cristã, mas talvez tenham um subentendimento de que a vida cristã é apertada, ela é estreita, porque parece um livro cheio de regras para ser seguido, e regras muitas vezes que vão contra a nossa vontade humana de querer vivermos de maneira livre, de maneira folgada, de maneira que eu posso escolher tudo que eu quero. Nos soa isso quando falamos de porta larga, porta estreita, principalmente para aqueles que estão fora da igreja, que não têm entendimento da palavra de Deus. Parece que essa conotação, esse tom de a Bíblia ser um livro cheio de regras, difícil de ser cumprido e que me proíbe de várias coisas, parece que esse é o tom. E talvez seja essa a dificuldade que o mundo tenha deste entendimento, ou desta falta de entendimento, e por isso muitos não escolhem, e por isso a palavra é certeira. A porta espaçosa, o caminho espaçoso conduz para a perdição, e são muitos os que não entram por ela. Talvez por isso. O que eu quero meditar com vocês? Eu vou fazer rapidamente uma revisão. Sermão do Monte está começando. E aí Jesus fala das bem-aventuranças. Amém? Vendo Jesus, a multidão subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E ele discorre sobre os bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Bem-aventurados mansos, porque lhe herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Entende que Jesus vai falando quem são os bem-aventurados, os mais que felizes. São essas pessoas. Então ele fala sobre as bem-aventuranças. Amém? Um pouco mais à frente, ele fala sobre os discípulos, que serão o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada serve. Daqui a pouquinho ele fala: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Amém? E Jesus não veio para revogar lei. Ele fala sobre isso. Ele veio para cumprir a lei. Jesus completa ainda o que foi dito aos antigos sobre homicídio, sobre adultério, sobre juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Amém? Ele fala sobre a vingança nesse sermão. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que me ferir na face direita, volte também a outra. Nada de vingança. Amor. Do amor ao próximo. A apresentação dos nossos visitantes, o nosso slogan, foi dito. O que Jesus disse: ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E tudo isso no monte. Jesus falando para o povo. Ele fala ainda sobre a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Ele fala como se deve dar esmolas. Quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas,
para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Ele ainda fala como orar. Glória a Deus. Portanto orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Faça a tua vontade, na terra como no céu. E ele discorre o nosso viver, que na abertura o pastor falou. Somos gratos por tudo que Deus nos dá, o travesseiro, a fronha, o lençol, tudo Ele nos dá. Pão de cada dia nos dai hoje, e nos perdoa. E aí ele fala, como jejuar? Pensa num sermão que começou lá no capítulo 5, vai passando pelo 6, e Jesus vai orientando o povo sobre cada detalhe de como ser um servo, um discípulo de Deus. Quando jejuares, não vos mostreis constritado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, como a fim de parecer homens que jejuam. E ele fala sobre o tesouro nos céus. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde o ladrão não escava e nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E na ministração da semana passada, o pastor Tiago ministrou que tipo de coração é que Deus está buscando. O coração do filho que deixou o pai e o irmão, ou o coração do filho que se arrependeu, o coração do pai que perdoou, ou o coração do filho mais velho que não perdoou. Amém? E Jesus continua falando sobre a luz e as trevas. São os olhos a lâmpada do corpo, amados. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Jesus. E aí ele já tinha dito que nós somos luz. Aí ele fala ainda sobre os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ao amar o outro. Ele fala sobre a nossa ansiedade, e ele diz: não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. E a gente volta lá na abertura do Salmo. Ele é o nosso pastor, e ele nos leva pelos passos verdejantes. Amém, amados? E o monte ainda não saiu de lá, e Jesus continua falando para o povo, e ele diz: o juízo temerário é proibido. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Não deis o que é santo aos cães. Amados, que orientação! Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Não se juntem, e não dê a sua santidade a quem não quer. Não se junte, você que é santo, a quem não quer ser santo. E ele continua. E aí Jesus nos incita a orar. Pede, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Baterei, e abrir-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o seu filho lhe pede pão, e a ele lhe dá pedra? Ou, se lhe pede um peixe, qual pai lhe dá uma cobra? Ora, se vós sois maus, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aleluia. Amém?
Então ele discorreu sobre todas essas coisas, de como deve ser o comportamento daquele que vai seguir Jesus. E aí ele começa a falar então, não mais sobre como viver ou como fazer as escolhas. E aí ele começa para o final, que foi o que nós lemos no início agora. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é espaçosa e o caminho conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. E a estreita é apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que a acertam. Então a partir daqui ele começa a dizer, de tudo isso que eu ensinei até agora para vocês, existem só 2 portas para vocês escolherem. Depois da porta ele fala assim, cuidado com os falsos profetas, porque existe o bom e o mal. O bom já foi lido no início, o bom pastor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? E Jesus passa a ensinar. Diferenciem o mal do bom, a porta estreita da porta larga. E ele diz ainda, só existem 2 fundamentos. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Alguém aqui já ouviu falar hoje de fé sem ação? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. O que é a rocha? São os 2 fundamentos que ele tinha dito antes. Os 2 fundamentos. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre as areias. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, amados? E por fim chega o final. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Sim. Amém? O sermão do monte é, sem sombra de dúvida, aqui são anotações minhas já, sem sombra de dúvida, o sermão mais completo e significativo de toda a Bíblia. Nele, o próprio Cristo se apresenta e apresenta a anatomia da fé cristã. Como é a fé e como ela deve ser vivida. Glória a Deus. E não só para ser ouvida. Como o verdadeiro crente é por dentro e por fora, é o resumo do sermão. Como se deve se portar frente aos desafios diários, às dificuldades. A irmã quer. Como que você se porta, crente, na hora da dificuldade da rotina do seu dia a dia? Quando você lida com outros, lida com o dinheiro, com o casamento, com oração ou falta de oração, com toda a sua vida, com todas as peculiaridades da sua vida. Você senta no colo do Pai e chora no colo do Pai, do nosso Pai Celeste. E ali ele faz o quê? Glória a Deus. Deus está falando com a gente todo o tempo. Glória a Deus. Todo o tempo. O Sermão do Monte sugere que, a partir do capítulo 7, como eu falei para os irmãos, do verso 13, ele passou a concluir. Então nós fizemos uma recapitulação do 5, do 6, e no 7 ele começa a concluir. E toda a conclusão, quando a gente ouve uma história e a gente começa a concluir,
é algo para a gente falar, espera aí, está começando a conclusão? Então será que eu entendi a história? Porque se eu entendi, a partir da conclusão eu vou ter que tomar decisões. Tudo é assim. No seu dia a dia você vai acompanhando, a sua vida é uma dinâmica. E você vê famílias, você vê os amigos do trabalho, você vê a sua própria família fazendo coisas, e a cada momento você toma decisões. E na hora de tomar decisões, o que pesa mais? Talvez para nós, humanamente falando, é o peso de tomar uma decisão errada. Porque essa decisão errada pode nos levar por um mau caminho. Pode nos conduzir a dores, sofrimentos, dificuldades, rompimentos. E aí talvez o mundo diga, talvez leve para a porta estreita, que eu não quero. E dentro de uma igreja, o povo cristão diz, essa decisão, ela tem que me manter na porta estreita, no caminho estreito. As minhas decisões precisam continuar me fazendo estreito. Eu tenho que ser cristão estreito, o estreitado. Com isso em mente, passamos a entender que esta conclusão nos leva a isso, a percebermos que Jesus está aplicando um sermão com contrastes. Olha, você tem tudo isso que eu te ensinei, e a partir de agora eu vou te dizer que tem dois caminhos. Tem dois caminhos, o estreito e o largo. E eu vou dizer para que fim leva cada um. Aí ele diz sobre os profetas, existe o verdadeiro e o falso. O falso se faz de bom, e o bom se revela como bom. Amém? E existem dois fundamentos, a rocha e a areia. E para você é o que basta, crente. Aleluia. Porque a decisão tem que te fazer levar para o caminho estreito, para o verdadeiro profeta, para o bom pastor. E você tem que se fundar na rocha. São as escolhas que nós temos que fazer. Amém? Duas portas, dois caminhos, dois mestres, um falso, um verdadeiro, e dois fundamentos. Em suma, o que Jesus conclui é que existe um momento da escolha. Tudo que ele veio falando para nós, desde o capítulo 5, passando pelo 6 e chegou no 7, ele está dizendo, presta atenção e ouça, porque você vai ter que fazer uma escolha. Todos nós preferimos ter muito mais opções do que uma só. Todos nós preferimos. Mas tem que ser assim, só binário? Ou direita ou esquerda? Ou certo ou errado? Não tem um meio termo, não? Tem que ser tão estreito esse caminho? E por que o outro tem que ser tão largo esse caminho? Por que não tem um meio termo? E aí é que Jesus nos chama a atenção, amados. É aí que vai se concentrar a mensagem. Nós temos que ser crentes estreitos. Verdadeiros. Amém? Se nós piscássemos os olhos agora e não tivesse mais esse culto, a mensagem está dada. Sejam cristãos estreitos no modo de falar, no modo de viver, no modo de andar, no modo de tratar as pessoas, no modo de tratar com o dinheiro, no modo de tratar o seu casamento, no modo de tratar os seus filhos. Que toda a sua escolha seja pelo caminho estreito. E o que é esse caminho estreito? Jesus, ele é taxativo. Só há duas opções que você pode fazer: ou pela verdadeira ou pela falsa. Amém? Porta larga conduz a caminho espaçoso. A ideia de porta larga que conduz a um caminho largo significa uma porta cheia de conforto, espaço, diversidade, frouxidão, permissividade para tudo. É a porta da tolerância para todas as coisas.
da permissividade, sem freio, sem limite. Este é o caminho, é aquela porta larga que está lá. Pode alguém escolher a porta larga e viver estreitamente dentro dela? Muito difícil. Muito difícil. Porque nós somos carne. E a nossa natureza, ela é carnal. O que nós estamos fazendo dentro da igreja todo o tempo? Tentando buscar viver a vida espiritual, nos aperfeiçoarmos em espírito, em verdade, buscando a justiça das coisas do céu. Nós estamos todo o tempo vivendo isso. E todo o tempo que a gente busca viver isso, o que acontece? O que é esta palavra, que é o mapa para se andar pela porta estreita e o caminho estreito, o que ele nos faz? Todas as vezes que nós somos confrontados por essa palavra, é porque a nossa natureza e o nosso coração está desejoso de fazer a nossa vontade. E aí a gente lê a palavra e fala, mas Jesus, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que abandonar isso? Eu tenho mesmo que dar outra face para quem já bateu no meu lado direito? Eu tenho que amar e orar pelo meu inimigo? Mas ele está tramando contra mim. Então, esse caminho estreito nos faz entender que com a carga que nós temos no dia a dia e que nós trazemos, a carga mental dentro da nossa mente, ela não se molda para passar na porta estreita. Pensa uma portinha estreita e que você tem que passar com uma bagagem que é larga, que é espaçosa, que ela permite coisas que Jesus está falando que você não pode andar com essas coisas na sua bagagem. Para entrar nessa porta, algumas coisas, se você forçar, eu quero muito andar pela porta estreita e vou forçar a entrar por ela, mas não entra, Jesus. Afrouxa um pouco essa porta aí para minha bagagem entrar. A palavra de Deus, ela não se molda por nós, ela nos molda para ela. Então, quando eu pratico a palavra do Senhor, aquela bagagem que não deveria estar, a porta estreita vai derrubando. Quanto mais eu me forço a andar na porta estreita, mais bagagem que não deveria estar sobre mim vai sendo tirada de mim. A porta estreita, quando eu decido andar por ela, só a minha decisão de andar no caminho estreito já vai me limpando. Por quê? Quando eu não tiver mais o desejo de andar na porta estreita e optar por andar na porta larga, aquele raspado, aquela dor do rompimento, a dor de pegar algo que está sobre mim e Deus tirar, que dói, né? Dói tirar o que é nosso. Mas foi tanto tempo Jesus trabalhando para conquistar tudo que eu tenho. Mas eu entendo, Paizinho, tudo que eu gastei meu dinheiro foi com nada do que o Senhor queria. Eu juntei um monte de coisa que o dinheiro podia comprar. Eu juntei um monte de sabedoria que eu não uso para nada. E aonde o Senhor quer que eu vá, eu não preciso de nada disso. E o conhecimento que eu deveria ter para estar fazendo a sua vontade, eu ainda não adquiri. Porque a porta era larga, ela não me fazia enxergar. Eu vivia ao meu modo. E sabe o que era pior, Jesus? Eu achava que o dinheiro que eu ganhava e toda a vitória que eu conquistava era pelo meu braço, que eu era bom demais. E de nada a porta larga me serve. Porque os que estão ali, os que não têm o que eu tenho na porta larga, eles tramam para tirar o que eu tenho. E a pouca sabedoria que eu tenho sobre ti, Deus, na porta larga, isso parece ser ignorância. Pensa um cristão vivendo o caminho largo. Ele só sabe coisa de Deus. Tudo que ele fala é glória a Deus, e tudo que ele vive, tudo que ele recebe, oh, glória a Deus. Aí quando lá na porta larga, no caminho largo, alguém vem e o rouba, o fere, o esbofeteia, ele vira outra face. Todos que estão andando pelo caminho largo dizem:
Que trouxa! É um trouxão. Não sabe. Ignorante, as pessoas passam a perna nele. Acha que é o bonzão, mas ó, eu vou lá também. Já vi 2, 3 passando ele para trás. Vou tirar um pouquinho dele para mim também. É assim o crente que vive na porta larga. O trouxão, dentro da porta larga. Então não dá para ser cristão e andar pelo caminho largo. Não dá. Porque todo conhecimento que um cristão tem, ele está baseado, deve estar baseado na palavra de Deus. Lembra o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, desde a primeira parte? Tudo o que ele ensinou, se nós aprendermos, isto não serve. Este aprendizado não serve para andar no caminho largo. Mas, irmão Akira, vamos concordar. Nós ainda não estamos no céu. Amém? Nós ainda não estamos no céu. Nós ainda somos peregrinos neste mundo. Porque esta terra não é nossa. De quem é esta terra? Jaz de maligno. Então nós temos o período da nossa eternidade aqui na terra. Amém? Nós já estamos vivendo a eternidade, igreja? Amém? Porque nós já nos separamos do mundo e vivemos da forma estreita, no mundo largo, no mundo que aceita e tolera todas as coisas que o coração humano impuro tem desejo. Por isso, nas igrejas, as igrejas sérias continuam pregando sobre todo o conceito do valor humano. Homem é homem, mulher é mulher. E não há negociação disso. Filho é filho, respeita o pai e a mãe. Não muda, não se inverte valores. Mas para eu viver bem com os meus amigos do trabalho, lá existe e se pratica a homossexualidade. Como é que eu vivo bem com essas pessoas? Deus disse no Sermão do Monte: se tramarem contra ti e se tornarem inimigos seus, ore por esses. Não os trate por vingança, os trate com amor. Existe uma receita, sim, para se viver um mundo estreito dentro desse mundo largo que estamos agora, amados. Nós não podemos confundir isso. O mundo fora da igreja, o mundo fora da palavra de Deus, é o mundo largo, da tolerância para tudo e qualquer coisa. Em nome do amor, tudo se tolera e tudo se pratica. Porque não se conhece ainda o verdadeiro amor. Porque aquele que está na igreja, e vou abrir um parênteses, não basta só estar na igreja. Porque a própria palavra de Deus, o próprio Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Se está dentro da igreja, conhece a palavra de ouvir, mas não de praticar, não é considerado um homem prudente. E aí precisa estar atento. Porque todos nós estamos vivendo hoje, o mundo terreno que nós vivemos, ele é o caminho largo que o mundo está vivendo. Só que nós somos forasteiros, peregrinos. Esse é o termo que a própria palavra de Deus usa quando ele diz: vós sois forasteiros, porque a tua morada é no céu. E aí de novo, eu vou ter que usar, né? Tenha um general que vai nos levar de volta para casa. Nós cantamos. O nosso lar não é esse, nosso lar é o céu. Aleluia. Nós estamos aqui de passagem meramente. E nós precisamos viver a vida estreita. Se alguém se ofende quando é chamado o crente estreitinho, dê um glória a Deus, amado. Porque você está sendo reconhecido como o estreito, o diferenciado do mundo. Aquele que ouviu o Sermão do Monte e pratica o Sermão do Monte. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
todos nós preferiríamos ter muito mais opções do que só uma porta estreita, só um bom pastor e só um fundamento. Por que não há mais? Mas Jesus insiste que só há uma escolha, porque também só há duas possibilidades: o mal ou o bem, o justo ou o injusto, Deus ou Satanás. Só céu ou inferno. Ou estamos no caminho estreito, ou estamos no caminho largo. Ou estamos sendo ensinados e vivendo o falso e justo mestre, ou estamos vivendo o mestre verdadeiro. Lhe serve? Ou estamos no ensino do falso mestre, ou estamos no mestre verdadeiro. Ou vivemos firmados na rocha. Perdão, não é firmados. Aqui eu coloquei aspas. Ou vivemos formados na rocha, ou vivemos firmados na areia. Porque o que vale é a nossa formação. Jesus é taxativo. De novo, só há duas portas. E cada uma dessas portas só dá acesso a esses caminhos dito por Ele mesmo: vida ou morte. Amém? Glória a Deus. A porta estreita, que conduz ao caminho estreito. A porta que conduz ao caminho difícil, por outro lado, ela é estreita. Seus limites são claramente demarcados. A sua estreiteza restringe aos peregrinos as suas fronteiras. Assim como um consulado, uma embaixada. Amados, nosso consulado e a nossa embaixada aqui nesta terra, neste mundo, são os templos onde Deus está presente. O nosso lar, os templos da nossa igreja, mas o principal onde Ele habita todo o tempo, nós, o templo do Espírito Santo. Esses lugares não podem ser corrompidos. Este caminho demarcado não pode ser cruzado por nós. Eu não posso preferir estar fora das portas da igreja. Eu não posso preferir estar fora das portas da minha casa, porque são os lugares físicos mais seguros que eu tenho. Mas eu não posso escolher colocar o meu coração fora do limite que Deus já me deu. Porque onde está o meu coração, ali está. Amados, Jesus vem falando conosco nesta manhã, desde o começo do culto, amado. A porta estreita precisa ser procurada, pois muitos passam por ela de maneira despercebida. É preciso procurar para encontrá-la. É diferente da porta larga. Para entrar por ela, pela estreita, temos que deixar muitas coisas para trás. Amém? E eu preciso compreender qual é o benefício de eu ser o estreito, então. Existem muitas pessoas que se sentem constrangidas por serem cristãos, orarem em público quando precisam orar. E muitos crentes não gostam de ser chamados de crente ou de estreito, quando algum extremista, ei, crentinho. Existem lugares que nós vamos e as pessoas zombam de ser cristão. O perigo é que, temendo sermos considerados pessoas estreitas, passamos para um outro extremo e nos tornamos indefinidos e absolutos convictos. Indefinidos porque diante das pessoas que julgam os estreitos, os crentes estreitos, nós deixamos de sermos o crente definido, aquele onde Jesus se revela.
Nós deixamos de viver e de falar e de demonstrar que somos cristãos. Então nós nos tornamos indefinidos. Sabe quando você chega num lugar e aí a pessoa está do seu lado e fala assim: ô amigo, tá vendo aqui? Dá para ver, ó. Uma parte aqui é cristão, a outra parte aqui não é. Não sei nem o que esses cristãos vieram fazer aqui. Porque eles falam mal de quem não é cristão, mas eles estão aqui no nosso meio. E aí, eu estou ouvindo isso, o cara está aqui do meu lado, eu falo, né? Esses cristãos. Aqui dentro, aquela nuvenzinha forma. Mal sabia que ele falou para mim. E eu sou cristão. Então, deixa eu continuar não demonstrando que eu sou, para ele continuar não falando mal de mim. Amados, não se tornem cristãos indefinidos. Jesus Cristo tem uma marca. Jesus Cristo, ele é definido, ele é artigo definido. A verdade, o caminho, a vida. Amém? E nós somos o templo aonde ele se revela. Portanto, se Jesus se revelar em você, você vai ser o caminho, a verdade, a vida para alguém do seu lado. Não se torne indefinido, amado. Seja um crente estreito, que escolheu a porta estreita e continua escolhendo, em meio às dificuldades, continuar na porta estreita. Não acumule bagagem que você não precisa. Esse texto nos mostra que nós não devemos ter medo de sermos considerados assim. A palavra que deve expressar o seu estilo de vida é estreito. Essa é a palavra que tem que te expressar o seu modo de viver. O Evangelho não muda para adaptar-se às pessoas, ele muda as pessoas. E por que sermos estreitos? Ser estreito é a forma de se aproximar de Deus. É preciso um caráter extraordinário para dizer não à tentação e ao pecado. Para se restringir e conseguir se controlar. E não se contente em ser um nível comum. Sirva ao Senhor de forma plena, como um especialista cristão. Especialista é aquele cara que se especializa. Não é porque ele é especial, é porque ele se especializou. Para eu ser um crente especialista e servir como modelo de forma plena a Deus, eu preciso conhecer quem é Deus, quem é Jesus, como Ele se revela em mim, quem é o Espírito Santo, como o mundo começou, como o mundo há de viver sobre a minha influência e eu sobre a influência dele, e eu tenho que conhecer como é que vai acabar todas as coisas. Eu tenho que me tornar um especialista. Porque quando for posto à prova, eu preciso mostrar o meu conhecimento naquilo que é preciso. Do que basta um homem ser grande conhecedor de línguas, de conceitos filosóficos, e não ter conhecimento de quem é Deus. Ele vai viver a vida terrena, o quantos anos Deus permitir que ele viva, ele vai viver gloriosamente entre os homens, sendo reconhecido como extraordinariamente humano. Este homem, eu queria ser igual a esse homem. Olha a mente deste homem. Ele pisca e faz dinheiro. Ele pensa e as pessoas compram o modo dele pensar. Tudo que ele faz transforma-se em dinheiro. E ele enriquece. Ele tem poder de fala sobre os homens. Ele influencia presidentes. Ele influencia a mídia. Ele influencia metade do mundo. Mas ele não conhece a Deus. E ele vive a vida toda na porta e no caminho largo. E aí quando ele se deparar com o final da vida dele, olha como Deus é bom, o da porta estreita. Você tem um último suspiro de vida, e eu vou me revelar a ti, porque nenhum homem haverá de sair e ser recolhido sem que ele tenha o conhecimento de quem é Deus. Vai ser dado a todos nós a oportunidade de conhecermos a porta estreita, o falso profeta e o verdadeiro mestre. Ninguém haverá de morrer sem ter essa oportunidade. E todo o conhecimento que ele adquiriu durante a vida toda
levará ele para a escolha errada. Amados, enquanto o humilde, que passou a vida inteira na vida humilde, regrada, se comesse o almoço não teria o jantar, então ele repartia a marmitinha dele no almoço e para o jantar. E tem aqueles de coração mais quebrantado, a metade que ele guardou para o jantar, ele dá para o outro que ele acha mais pobre que ele ainda. Esse conheceu e viveu o caminho estreito. Quando ele chegar diante do Senhor, ele vai poder abraçar o Deus dele, ele vai poder regozijar diante do Senhor, e aí ele vai conhecer tudo o que estava reservado para ele lá, na vida que ele sempre soube que existiria para ele. É este conhecimento que Deus quer que nós tenhamos. A habilidade e o conhecimento intelectual que Ele já deu a cada um de nós já desenvolvemos. Tirando as crianças e os jovens adolescentes que ainda estão aqui, que ainda estão intelectualmente sendo preparados para viver o máximo dessa intelectualidade no trabalho, na vida social, no lidar com as pessoas, ainda vão passar por isso. Mas ainda que você não passe por todas as etapas da vida intelectual de estudo, se você conhecer esta palavra e viver esta palavra, Deus, aquele que está com você todos os dias e estará e nada lhe deixará faltar, este vai colocar para você tudo que você precisa. Porque se não fosse assim, os analfabetos não existiriam no mundo. E esses analfabetos não abençoariam vidas como abençoam. Aqueles que só têm o ensino médio, o ensino fundamental, que fazem a obra do Senhor de forma plena, de acordo com a vontade de Deus. Que nós sejamos crentes estreitos, que a nossa inteligência não nos faça arrogantes e ignorantes da palavra de Deus, amém? É isso que Deus quer para nós hoje. Ser estreito é a forma de nos aproximarmos de Deus. 1 Tessalonicenses 5:22. A aplicação disto, dizer não ao pecado, ser estreito, é eu ter um caráter tão extraordinário para rejeitar o pecado todos os dias. O pecado, como nós costumamos dizer aqui na nossa igreja, ele precisa ser, e só deve ser, um acidente na vida do cristão. Porque de vez em quando acontece um acidente. Ninguém quer bater o carro, mas de vez em quando alguém vem e bate em nós. Talvez por falta de atenção a gente não conseguiu desviar. Assim deve ser o pecado na vida do cristão, amém? Ser estreito não é ser ignorante. Lembra que eu falei? Quando nós, estreitos, vivendo a palavra estreita, que nos faz ser lapidados todos os dias e tirar de nós bagagens que não nos pertencem e que nos afastariam de Deus, ser esse estreito, vivendo a palavra de Deus, não pode nos tornar ignorantes, amados. E muitas vezes é o que o mundo pensa de nós. Os crentes não assistem TV, então eles não sabem o que está aí na atualidade do mundo. Agora eu vou jogar lá no extremo, tá? Não é para viver no extremo, mas eu vou dar só um exemplo do extremo. Se você passasse um dia inteiro assistindo TV e tomasse nota do que passou na TV e que te edifica perante Deus, quantas linhas da folha você acha que você escreveria? Zero. Amado, eu vou dizer para vocês que de vez em quando eu ligo a TV em casa para assistir alguns programas cristãos, de igrejas que tem programa na TV. Olha que tem hora que nem de lá você corre nada. O que eles leem é a palavra de Deus, mas da forma que eles orientam, que eles pregam, desvirtua o crente.
E se o crente não for um estudioso da palavra, que pega a palavra, lê, escreve no caderno para poder inculcar, que a melhor forma de você aprender algo não é só visual, é visual e escrito. Você escreve os versículos que vão te edificar, que vão abençoar outras vidas. Escreve, irmão, escreve. Vai lá, procura, compra um livrinho de estudo bíblico para você ler e estudar. Mas aquilo tem que edificar a sua vida. Aquilo tem que ser possível de ser vivido e compartilhado com o Espírito Santo. Se você está aprendendo algo em alguma igreja, em algum programa de rádio, de TV, que você aprendeu, gravou, e na hora de praticar, que você ouviu, tem que praticar. Se você na hora de praticar vai se envergonhar perante a Jesus, vai se envergonhar, ou o Espírito Santo você não sente paz de fazer, algo está errado. Porque o Espírito Santo não está testificando essa palavra na sua vida, da forma que ele foi ensinado. Não pratique. Busque o conhecimento verdadeiro. Antes sermos ignorantes perante aos olhos do mundo, do que sairmos e escaparmos da porta estreita. Amém? Amém. Perante ao quê? Ou ignorante do quê? Ser estreito me torna? Perante ao mundo. Ignorante do quê? Ignorante de tudo aquilo que o mundo vende. Porque se eu assistisse 24 horas de televisão, ou ouvisse músicas, e nada edifica a minha vida, eu preciso me tornar ignorante sobre isso. Eu não posso perder tempo com isso. Porque a própria palavra de Deus diz que nós fomos, antes de que algum osso fosse formado, Ele já tinha determinado os nossos dias. E como seriam os dias. Então, se eu estou vivendo algo que não me edifica perante a Deus, eu estou vivendo algo fora da escrita de Deus para mim. E quanto a isso, amados, nós temos que ser ignorantes. Porque tudo que é relevante não passa, aliás, tudo que não é relevante não entra na porta estreita. Amém? O desnecessário, ele já desfez no cristão estreito. Porque todo mundo, quando chega diante de Deus, chega carregado da sua natureza humana, com conceitos, com a sua própria justiça, com a sua própria vontade, com o seu próprio eu, com a sua própria força. E Deus, através da palavra de ensinamento, vai mostrando que não é nada disso. Que nós somos pequenos, não somos sustentáveis, não somos fortes por nós mesmos para acrescentar um segundo de vida sobre a nossa própria vida. Quem somos nós? E quando reconhecemos isso, tudo isso vai saindo e vai tornando possível eu percorrer o caminho estreito. Amém? Ser estreito também não é ser mesquinho, que é o outro extremo. Então eu conheço tudo da palavra de Deus, sou estreitinho, retinho, e você, não fala comigo não, porque você é da porta lá. Não, porque a própria palavra disse: amai ao seu próximo. Traz o seu próximo, pelo seu modo de viver, andar e agir e falar, traga ele para esse caminho estreito. Faça ele entender que o fardo dele é pesado e ele precisa se livrar desse fardo. Porque ele só precisa ser estreitinho. Pouca carga. Quem quiser me seguir, deixe tudo que tem. Você pode deixar tudo que você tem, tudo que você é, para seguir Jesus? Se torne estreito. Ser estreito não é ser um limitador do próximo. Olha só. Eu, no meu entendimento do que é ser estreito, um crente estreitinho, não posso tornar limitador isso na vida do outro. Você não vai conseguir chegar onde eu cheguei. Isso aqui é só para crente bom. Não existe, amado. Olha só. Ser estreito, pessoalmente, é ser estreito com amor. É levar o amor de Jesus revelado em você para o outro. Para que rumo segue a nossa vida? Para cima ou para baixo? A vida é uma rede de eventos entrelaçados. Cada decisão nossa é parte da nossa vida. Cada decisão.
O que eu estou falando para vocês aqui, vocês estão ouvindo, talvez 90% de tudo isso vocês já conheçam, talvez vocês filtrem já na hora que eu estou falando, eu conheço 90% de tudo que o irmão Akira falou, mas só estou vivendo 50%, já tenho que começar a mudar minhas decisões. Decisão é a cada segundo de vida, e não estou vivendo um estreito e autêntico. E a minha vida está rumando para cima ou para baixo? Que rumo nós estamos seguindo? Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios. Lá em 1 Pedro 4,3. Amados, lá no passado nós estávamos cumprindo a vontade do gentio, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Alguém ouviu a Kelly dizer hoje? Que lá no tempo, quando Deus ergueu o profeta, o tempo estava cheio de idolatria, de abominações, de vida podre perante o Senhor. Amém? Ser estreito é quando eu busco discernir os movimentos de época. O que na nossa época atual, qual é o movimento, a modinha da época? Será que eu estou preocupado em me tornar sábio, entendedor de qual é esta modinha e me fazer andar por ela? Ou eu continuo estreitinho, sem seguir a modinha? Eu não ando à procura de grandes coisas. Salmos 31, amém? É o contrário do que se vê hoje. Hoje temos uma grande procura de desejo de ser respeitado por todos, respeitado em qualquer lugar, de parecer grande aos olhos dos outros. Olha essa frase: ter e fazer sem ser é morrer. Você ter coisas e fazer coisas sem que você seja é morte. Importante para nós é sermos o que Deus quer que sejamos. Aleluia. E não ter e não fazer o que nós queremos termos e fazermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu vou ler aqui. Cadê? 1 Pedro. Cadê o meu Pedro? Pedro. Primeira epístola de Pedro. 1 Pedro 4, capítulo 4, todos acharam aí 1 Pedro 4? Sim. O pastor Edgar abriu o culto lendo Salmos 23, amém? O Senhor é o meu pastor, ele disse, nós temos que ter certeza disso, para que nada nos falte, porque nada me faltará, se o Senhor for o meu pastor. E Jesus disse para nós lá no Sermão do Monte, que só existe o verdadeiro e o falso mestre, não tem outro. E eu tenho que conhecer quem é o meu pastor, para que nada me falte. Amém, amados? Eu vou manter a mão aqui em Salmos 23. Eu vou encerrar essa ministração lendo 1 Pedro, capítulo 4, amém? E eu vou até o final do verso 6. Lembrando que a mensagem é que só existe dois caminhos, o largo e o estreito. Só existe dois fundamentos, a rocha ou a areia. E só existe dois profetas, o falso e o verdadeiro. E a palavra de Deus diz que a cada momento da nossa vida, ela é um evento entrelaçados onde tomamos decisões. E que a decisão depende de nós, porque a porta estreita precisa ser procurada, precisa ser escolhida, amém? E a palavra de Deus em 1 Pedro diz o seguinte, capítulo 4: Ora, tendo Cristo sofrido na carne,
armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Viva a porta estreita. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorriam com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado, também os mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Amém, amados? Amém? Saia com essa certeza que o seu Senhor é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, amém, ainda que eu ande pelo caminho largo aqui na vida da terra, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Este salmo de Davi se cumpre na vida do crente estreito. Não é na vida do crente que vive e decidiu viver pelo caminho largo. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um, cada família e cada lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Como Amém. Deus é tremendo, né? Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A vida que Deus projetou para nós não é uma vida de imposição, é uma vida de escolha. Aleluia. Ele nos ama tanto que Ele nos orienta como viver, mas a escolha é minha e tua. Glória a Deus. Que possamos escolher. Sim? Me traga aqui. Esqueci de pegar meu celular. Eu sei que todos somos dotados de uma inteligência, não é? E certamente Deus está nos alertando. O livre arbítrio que Ele nos concede nos capacita a escolher Deus, caminho estreito, para viver uma vida feliz. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O João Batista e a Michele não estão aqui. Por quê? Porque uma família amiga deles, muito próxima deles, passou uma tristeza muito grande ontem, onde Eduardo Vasconcelos Louvado seja não Deus. tinha nem 3 anos de idade. O velório dele está sendo realizado pela manhã agora, e eles não estão lá. O que nós como igreja devemos fazer? Orar. Por esses pais. Orar. Ontem eu expliquei um pouco da nossa vida para vocês. Tem misericórdia, Deus. E aqueles que são pais sabem o efeito da separação permanente de um filho. Ou alguns entendem como perda.
Para nós que andamos no caminho estreito, não é perda. É apenas uma separação momentânea. Glória a Deus. Mas nós devemos orar por esses pais, não é? Por essa mãe, por esse pai que deixou de estar convivendo com o Eduardo. Nesse momento agora de velório e tudo, existe uma força sobrenatural imensa que Deus capacita e Deus joga sobre as pessoas mais próximas, pai, mãe, vó, avô, né? Para suportar esse momento. Mas amanhã, quando eles estiverem nos seus lares sozinhos, as coisas mudam. Hoje a aproximação, meus sentimentos, aquelas pessoas compassivas, né? Demonstrando compaixão por esse momento de separação, etc. Mas amanhã, quando chegar em casa, que o Eduardinho não vai estar mais lá no berço da cama, não vai poder alimentar, essa mãe precisa de muita força e de muita amparo. E nós vamos pedir para o Deus que permitiu isso, suporte essa mãe e esse pai. Nós não conhecemos, mas nós como igreja, um casal membro da nossa igreja, sou muito próximo deles, nós vamos orar por eles. Amém? A palavra de Deus diz uma chave muito importante em termos de paralelos, em termos de conquistarmos algo. A junção de duas pessoas, quando elas concordam sobre qualquer coisa, o Pai concorda. Tudo aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Amém. Tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa, o Senhor concorda. Amém? Amém. Então eu peço que você se coloque de pé. Estamos encerrando esse culto. Deus, obrigado pela sua palavra tão tremenda. E nos dê capacitação para andarmos nesse estreito. Amém. Não queremos sair desse estreito. A nossa vontade é não sairmos desse estreito. Aleluia. E vivermos uma vida permanente com o Senhor. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui, Deus falou com você, falou comigo também, falou conosco, porque Ele nos ama muito. Amém. Os nossos visitantes, que volte todas as vezes que vocês colocaram no coração de estar aqui conosco, estejam aqui, sempre conosco. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio. Glória a Deus. Nós não abrimos mão de não falarmos da palavra. Nossa doutrina é firmada na palavra desse estreito que nós escolhemos, nós ouvimos hoje. Amém. Ok? Glória a Deus. E assim continuaremos estudando a palavra do Senhor até que Ele volte e venha nos buscar. Pai, eu quero abençoar a cada família, eu quero abençoar a cada irmão, cada irmã que está aqui. Deus, eu peço que eles sejam cobertos com o teu poder e amor, e que os teus anjos que estão ao lado deles permaneçam livrando eles de todo mal. Amém. De todo perigo. Amém. De toda artimanha do inimigo. Amém. De toda arma forjada no inferno para atingir, oh Deus, o teu filho, a tua filha, seja destruída agora em nome de Jesus. Amém. E que cada um possa viver uma semana maravilhosa. Amém. O que cada um necessita, Senhor, conceda. Amém. Para a glória do teu nome. Aquilo que precisamos e viemos buscar diante de ti hoje, que cada um saia aqui com a confiança e a fé de estar indo para a sua casa, na certeza de que o Senhor está com a providência. Amém. Com a solução a caminho. Deus, eu oro e os meus irmãos concordam, e eu sei que o Senhor, na sua onipotência, há de agir. Amém. Concordamos. O papai e a mamãe do Eduardinho, Deus cuida desses corações. O vovô, a vovó, a titia, o tio, Deus, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo, em nome de Jesus, derrama a tua paz. Haverá momentos de longo caminho para entender o que o Senhor permitiu que aconteça.
supra as necessidades emocionais deles. Amém, Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, salva toda essa família. Salva todos eles. Em nome de Jesus. Cuida de todos eles. Amém, Deus. Pai, se tem algum outro irmão ou irmã que estão aqui desejosos de serem curados, o Senhor é o Jeová Rafa. Aleluia. É aquele que cura, aquele que sara. O Senhor é o Jeová Jireh, aquele que provê. Amém. E o Senhor é o Jeová Nissi, aquele que é a nossa bandeira. Deus, em nome de Jesus, que eles sejam agraciados com essa bênção maravilhosa. Amém. E reconhecer o Senhor. Amém. E confiar na cura, na libertação. Em tudo, Senhor. Nós queremos dizer que te amamos. Amém. E que não há outro Deus além de ti em nossas vidas. Aleluia. O Senhor é único. É o nosso Senhor, é o nosso general, é o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu Amém. no teu amor. Louvado seja o Deus. E nós queremos dizer que te amamos. Obrigado por esse momento tão gostoso, esses poucos minutos e horas na tua presença. Amém. Continue conosco, para a tua honra e para a tua glória. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, com toda a sua família, hoje e até quando o Senhor Jesus vier nos buscar. E todo o povo de Deus diz amém. E todo o povo de Deus diz amém. Amém. Deus abençoe o teu domingo, Deus abençoe a tua semana. Que sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Não saia daqui sem abraçar os nossos visitantes e tão pouco 10.480 pessoas.